Boa noite, irmãos. Salmo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não querem Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, que não se ajuntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Amém. Eu queria só trazer uma reflexão rápida aqui para os irmãos, que o irmão Henrique vai trazer a palavra, porque essa semana eu tive uma experiência assim. Estava trabalhando e chegou uma cliente minha lá, e ela já era meia coroa assim, mais ou menos da minha idade, e ela chegou com uma tatuagem bem aqui do lado aqui do ombro, e a tatuagem dela era uma borboleta, e a borboleta estava bem colorida assim. Aí na hora que eu olhei assim para a borboleta, aí eu me lembrei do Salmo 1, na parte 3, que diz assim: essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas dão o fruto, dá as frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. E tudo que ela fizer dá certo. Aí eu me lembrei que a borboleta, para ser uma borboleta, antes ela tem que ser uma largata. Ela tem que passar por um processo, que nem uma árvore. A árvore, para ela dar o fruto, ela tem que ter a raiz. E Josi cantou uma música aqui nesse instante, que falava do secreto. E a raiz, a gente só adquire no secreto. E quem vê uma borboleta, não imagina o que ela passou para virar uma borboleta. Imagina só uma largata, o esforço que ela faz para poder subir em uma árvore, virar um casulo e depois se transformar em uma borboleta. Fala de algo assim, de muita intimidade. E eu nem sabia, nem sei se aquela moça era crente nem nada, mas ministrou muito ao meu coração aquela borboleta. Queria trazer só essa reflexão para a igreja. Amém. Glória a Deus. E a borboleta fica ali guardadinha no lugar secreto, a lagarta, até chegar o dia da evolução. Tudo é obra do Senhor. Porque se não fosse a mão de Deus, a criação de Deus, aquela lagartinha que estaria ali. Engraçado que eu vi um vídeo essa semana que falava sobre essa evolução. E no vídeo ele dizia que a lagarta, ela não sabe que vai virar borboleta. Então, às vezes a gente não sabe que vai passar pelo processo. E a gente não sabe o que espera depois do processo. Talvez se ela soubesse, ela não se tornaria borboleta, porque ela não sabe o que a espera durante o processo. Aleluia. E aquilo que parecia impossível se tornou real, graças a Jesus. Impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que possa impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus
pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que mana lá da cruz, nas mãos de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, nas mãos de Jesus. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, ó filho de Davi. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus.
eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Glória a Deus. Evangelista Henrique, o Senhor está com a palavra. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que preparou esse culto para nós adorarmos a Ele. Amém? Ele foi morto e Ele ressuscitou e com seu sangue comprou homem de todas as raças, línguas, tribos e nações, e para o nosso Deus Ele nos fez reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. É um privilégio se deixar guiar por Deus. Irmãos, eu não sei se alguém aqui teve a experiência de pular de paraquedas ou de voar de asa delta. Eu nunca tive. Deve ser uma maravilha. Deve ser uma maravilha você romper a força da gravidade nessa experiência assim surreal, né? Que nós não nascemos para voar, e sim para caminhar na terra. E a gente vê um ser humano sendo levado pelo vento, né, para lugares distantes. A visão, a sensação de liberdade, o vento ao seu redor, o domínio sobre a técnica para não morrer. E tudo isso é pouco em relação à experiência de um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor nos leva para lugares altos. O Senhor nos leva para lugares altos. O Senhor nos faz experimentar sensações maravilhosas. E não importa a sua condição. Peça perdão a Deus e se deixe guiar pelo Espírito Santo. Aprenda. Assim como tem uma técnica para andar de asa delta, tem uma técnica para experimentar essas maravilhas do Senhor. E Ele já ensinou a técnica. Olhai para mim e sereis salvos. Está escrito. Isaías 45, se eu não me engano. Abra a Bíblia no livro de Daniel e vamos começar a pregar, porque é hora de aprendermos. Amém? Houve um momento de louvor. Nesse momento de louvor, Deus nos fez experimentar um pouquinho da glória dele lá no céu, para a gente ver como é bom amar ao Senhor. Mas agora nós vamos aprender um pouquinho com a palavra. Abra no livro de Daniel, capítulo 12. Eu vou trocar esse. Você tira. Me ajuda aqui. Eu sou espaçoso. O versículo 1 do capítulo 12 de Daniel, ele diz assim: naquele tempo se levantará Miguel. Vamos ficar de pé por causa da reverência à palavra de Deus. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe,
que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo, mas naquele tempo levar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Amém? Que promessa linda. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Passe agora para o Salmo 143. O versículo 1 e 2 dizem assim: Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me, segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E não entres em juízos com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Amém? Eis aí a tua palavra, Senhor, eis aí o teu povo que veio ser alimentado com o pão da vida. Senhor, purifica-nos com o teu sangue, perdoa nossos pecados, lava-nos, Senhor, com as águas do Espírito Santo, para poder fluir em espírito e em verdade a sua ministração, a sua revelação, para que a espada circuncide nosso coração e sejamos transformados em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. No livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, está escrito assim: dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Temei a Deus e dai-lhe glória. No livro de Colossenses, capítulo 3, Colossenses 3, no versículo 17, está escrito assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amados irmãos, eu li esses textos todos porque a leitura da palavra, ela exerce em nós uma purificação, mesmo sem a gente sentir. Eu ouvi um pastor falando de uma senhora que disse para ele: pastor, eu estou lendo a Bíblia e não estou sentindo nada. E o pastor disse a ele assim: quando você pega uma peneira suja e coloca no fluxo de água, o que é que acontece com a peneira? Ela disse: ela fica limpa. Eu digo: você não pode sentir, mas a palavra, ela é viva e eficaz. Ela não volta vazia, ela é apta para aquilo que lhe apraz. Mas eu vou explicar aqui no livro de Daniel, versículo 12. Daniel, ele passou por várias experiências, e essas experiências estão todas contadas no livro. O livro de Daniel começa com o povo de Israel sendo invadido pela Babilônia, e Daniel sendo levado cativo.
como um escravo. E ali naquela diferença de costumes, ele saiu da terra dos pais dele e foi obrigado a ser escravo numa terra inimiga, onde os costumes eram contrários a dele. Ele resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. E isso abençoou Daniel de uma forma tremenda. Se nós conseguíssemos viver nessa terra sem a contaminação que nos é imposta. Se a gente conseguisse se libertar de tudo aquilo que nos transforma em pessoas perecíveis e passássemos a viver naquilo que é impossível de morrer, que é a eternidade, que é Cristo. Se a gente conseguisse, assim como Daniel resolveu fazer, e isso foi benéfico a ele. A Bíblia diz que o anjo apareceu para Daniel e disse assim: homem das predileções de Deus. Em outras traduções está assim: homem amado de Deus. E Daniel recebeu essa revelação de hoje. Há anos antes de Jesus nascer, Deus falou para Daniel do que ia acontecer hoje. E disse assim: naquele tempo. E aí eu vou para a parte mais importante, porque essa parte importante é o objetivo de Deus para nós. Porque o que nós precisamos clamar ao Senhor, e a gente se perde pelas necessidades naturais, materiais, porque a gente se esquece que a Bíblia diz assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas lhe serão acrescentadas. E aí ele está dizendo assim: os entendidos, pois resplandecerão como o resplendor do firmamento. Quem é o resplendor do firmamento? O sol. O sol. E eu fico olhando assim: meu Deus, como é que a gente lê esse texto e não fica motivado a estudar e a perceber o que o Senhor está falando conosco? A Bíblia diz que Deus é fogo, e o sol é fogo, e os entendidos serão fogo. A Bíblia diz que Moisés, ele subia no monte e ali ficava conversando com Deus, e quando ele descia, o rosto de Moisés resplandecia. E era preciso cobrir o rosto de Moisés, de tanto resplendor que tinha naquele rosto. E quem é o entendido? A Bíblia diz que Deus encarnou, o nome dele é Jesus, nasceu da Virgem, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e lá em João 14 ele diz assim: eu irei, mas eu lhe enviareis o Espírito Santo, o professor. Em algumas Bíblias está escrito assim: o Paráclito, e ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos dará consciência do pecado, da justiça e do juízo. E do pecado porque não crê em mim, e da justiça porque o príncipe desse mundo, ele já foi julgado, e do juízo porque eu fui julgado, e eu vou ser o primeiro ser humano a entrar na glória, porque eu terei a carne glorificada. Eu vou ter uma carne que faz se sustentar de pé diante do fogo de Deus. E assim Jesus estava falando, ensinando que o Espírito Santo nos esclareceria essas coisas. Quantas reuniões você fez para orar por várias coisas na terra e esqueceu de orar por conhecimento de Deus? Cresça na glória, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, um homem de carne e osso está sentado no trono de glória, no centro do universo. E ele te chama de noiva. E a única forma de você chegar a Deus é através dele.
E aí Daniel, 700 anos, 800 anos antes de Jesus nascer, diz: os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Os que têm o Espírito Santo, porque fizeram uma aliança com Jesus Cristo, conforme as Escrituras, pegarão fogo, porque serão da mesma matéria que Deus é, porque o nosso Senhor é fogo. E aí ele fala assim: e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. A Bíblia se revela propícia, agradável, surreal, sobrenatural, surpreendente, mas palpável, aceitável, crível. Olha o que João diz. Abre aí em 1 João. Meu Deus, eu vim falar uma coisa, depois eu começo a falar outra. Oh Deus, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Olhe 1 João, olhe como João começa o livro. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. De quem João está falando? João está falando de Cristo. João está dizendo como testemunho para a prosperidade, ou seja, para nós, que vamos ler o texto, que ele abraçou Jesus, que ele pegou em Jesus, que Jesus não é uma mentira. Só que ele está falando isso depois de ver Jesus na cruz e depois de ver Jesus ressurreto. Ele não testifica só do nascimento de Jesus, ele também testifica da morte e da ressurreição de Cristo. Como nós precisamos entregar nossa vida a Jesus. No Salmo 143, Davi escreveu esse salmo. Esse salmo fez parte dos salmos que as mulheres daqui declamaram e mandaram para nós no WhatsApp. E quando eu ouvi aquele salmo, eu disse: Jesus, a igreja precisa saber disso. E o que foi que eu vi nessa mensagem do versículo 1 e 2 do Salmo 143? Que Davi era rei, Davi era senhor, Davi era dono das riquezas de Israel, Davi era a autoridade máxima de Israel, Davi julgava o povo, Davi era, como ser humano no meio de Israel, maior de todos. E ele decreta uma realidade espiritual tão poderosa, e assim, ó: Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me. Só que ele diz assim, ó: segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Ou seja, Davi estava dizendo que apesar da riqueza, da autoridade, do poder bélico, da beleza natural, apesar da grandeza das armaduras, da capacidade bélica de matar gigantes que ele tinha, pouco importava para ele o que ele pensava. Ó Senhor, não me ouve segundo as minhas orações, não, me ouve segundo a sua verdade e segundo a sua justiça. E nós, assoberbados, oramos, clamando ao Senhor para que o Senhor faça conosco aquilo que a gente quer. Enquanto Deus está ensinando com Davi para a gente que um homem segundo o coração de Deus não faz o que quer, que uma pessoa segundo o coração de Deus se contenta com o que Deus quer e aprende a fazer tudo para a glória de Deus Pai. E aí ele sela
a ministração que ele faz para si mesmo através do Espírito Santo. E não entres em juízo com o teu servo. Ou seja, eu sou rei, eu sou juiz, eu sou autoridade, eu deixo vivo quem eu quiser e eu mato quem eu quiser, mas se o Senhor me julgar, eu vou para o inferno. Querida, não entres em juízo com o teu servo, ou seja, não julgue o seu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Você também, se for julgado, será morto. Todos os que estão aqui, se forem julgados por Deus, morrerão nos pecados que nós cometemos. Dos simples e dos grandes. Não importa se foi 10 mortes, ou se foi um furto, ou se foi uma malcriação com os pais. Isso é motivo para Deus te matar, porque Deus é santo. Irmãos, os serafins, olha aí, vamos lá, mais um texto aqui. Isaías. Abre a Bíblia no livro de Isaías. Vamos ver aqui o que aconteceu com a visão de Isaías. Isaías 6 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Essa expressão judaica quer dizer que ele é santo, que ele é mais santo do que se pode imaginar, que ele é puro, que ele é perfeito. É isso que ele está dizendo com a expressão. Mas o texto diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós precisamos aprender com os serafins. A teologia e a Bíblia também, né, a tradução da palavra serafim são seres de fogo. Deus é fogo. Os que forem obedientes e entendidos, ou seja, cheios do Espírito Santo, para aceitar a Bíblia como não é, resplandecerão como o sol. Deus tem uma promessa para nós, irmãos, de sermos o resplendor da sua glória. Pela fé nós temos que viver ela hoje. Como? Mudando a nossa natureza, fazendo como Davi, sem hipocrisia. Eu sou pecador, se o Senhor me julgar, eu vou para o inferno. Me ouve conforme a tua verdade, como a tua justiça. Aí você tem que conhecer a Bíblia toda, senão você se desespera. Porque ele disse na palavra do Senhor, ele disse, ele não pode mudar o que ele disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele disse, a justiça é dele. O problema é a humildade de se render a essa palavra. Abre aí João 3. O texto áureo da Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o versículo 17 diz assim: porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No 18, rapaz, o 18... quem nele crê não é julgado. Você crê em Jesus? E por que não leu a Bíblia toda até hoje? Eu creio em Jesus, aí eu não vou ver o que Jesus falou. Tem
tem alguma coisa errada na minha fé. Olha, a fé sem obras é morta. Quantas vezes eu abatido, triste? Diversos motivos, diversos pecados. Irmão, quando eu não consigo confessar Jesus diante dos homens, eu morro quando eu chego em casa. Quando eu tenho a oportunidade de pregar a palavra e eu não faço, eu fico triste, abatido. Quando eu tenho inveja do ímpio, ciúme, eu vejo que isso é fruto da carne. E só a palavra, para que eu não desista de mim mesmo. E por quantos de nós estão abatidos, tristes e sem esperança? Porque não conhece a palavra. Porque não aceita a Bíblia. Eu estava falando sobre a Bíblia com uma família que estava lá em casa. Algumas coisas que eu disse, elas se revoltaram, principalmente as mulheres. A mãe e a filha. No outro dia, encheu o rosto de pastores dizendo o que eu estava dizendo era mentira. Aí eu falei assim, ela te mandou algum texto bíblico, Rose? Não. Mande ela procurar na Bíblia, porque aqueles pastores estão mentindo. Irmãos, a Bíblia diz que nos últimos dias nós estaríamos nos enchendo de líderes segundo o nosso coração. E todo mundo está fazendo uma religião nova e pregando um Jesus diferente. O Jesus da Bíblia morreu na cruz e diz assim, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Que cruz é essa? É fazer a vontade de Deus, independente do sofrimento que isso cause para nós. Mas a gente nem lê a Bíblia. Não sabe a vontade de Deus. Ou o Espírito Santo quer trazer entendimento para você? O Espírito Santo quer trazer entendimento para você. E se você continuar sem buscar o Senhor não vai ter entendimento, vai continuar na fragilidade do seu próprio coração. Olha o que a Bíblia diz que é o coração do homem. Abra aí no livro de Jeremias. Versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como é que eu, com um coração enganoso, sabendo que Deus fez o manual da vida, que é a Bíblia Sagrada, vou tomar atitudes sem procurar saber o que está escrito em relação àquele assunto? Como eu, preocupado em ir para o céu, em não me desviar, em não ser enganado por espírito de enganos, vou ouvir uma pregação e não vou ver se o que o pastor falou está escrito na Bíblia? Eu estou sendo leviano com o meu futuro. Eu estou me deixando ser enganado e ir para o inferno por falta de zelo. Eu li a Bíblia a minha vida toda. Nunca fui um bom seguidor dela.
Quanto mais eu leio, mais eu vejo minhas falhas. Só o Espírito Santo para me sustentar e me fazer perseverar. Mas antes eu não tinha o Espírito Santo. Então eu achava o que eu achava. Agora não. O Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E nessa hora, você olha o mundo dizendo, está diferente. Deus não é assim. Deus suporta tudo. Mas você lê a Bíblia e vê um Deus que, aos que Ele ama, Ele transforma. Quem Deus ama, Ele transforma. Quem Deus ama, Ele transforma. Mas a Bíblia também diz que aquele que busca o Senhor, com toda a sua força vai achar, porque ele assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então ele não nega a você, se você pedir, Senhor, não eu, mas a vós, dai glória através de mim. Que eu não apareça, mas que eu diminua e o Senhor apareça. Que a minha vida, Senhor, não seja para mim mesmo, mas que seja para o Senhor. Eu quero estudar para o Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero casar para o Senhor, eu quero morrer para o Senhor. Como é difícil achar um crente que consegue isso. Porque nós somos acostumados. Eu vivi uma onda de igreja, 27 anos como crente, onde primeiro que veio e contaminou toda a igreja onde eu passei foi até o evangelho da prosperidade. Agora nós estamos no evangelho da permissividade. Tudo pode dentro da igreja. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Então essas pessoas buscaram caminhos mais fáceis. E elas estão levando milhares de milhares para o inferno. Eu vi um pastor dizendo algo assim muito perigoso, mas é a verdade. Um pastor cego levando ovelhas sorridentes para o inferno. Porque acham que aquela autoridade, a gente está igual aos católicos, que acham que o Papa pode mudar a Bíblia. E Deus diz uma coisa na Bíblia, e o pastor prega outra e você aceita. Irmãos, os bereanos, quando ouviram a pregação do Evangelho, foram sábios e foram estudar na Bíblia para ver se tinha fundamento a vida de Jesus. Precisamos nos apegar na Bíblia como um todo, não a parte que me interessa apenas, mas tudo. Tudo. 1 Timóteo 2 está escrito assim, versículo 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ou você imita Jesus para ter o testemunho de Jesus em você, ou nada valeu, porque a fé sem obras é morta. E a Bíblia diz que Deus é Deus de vivos. Deus é Deus de vivos. E o que é que fica vivo? É o nosso testemunho cristão. Qual foi o texto que nós lemos em Daniel 12? O que é que está escrito lá? Versículo 1, na parte final. Até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo, aquele que se achar escrito no livro. Que livro é? A Bíblia. Se a sua vida estiver na Bíblia, você está no céu, você está na glória, você está salvo.
O problema é que a gente não quer ler a Bíblia, não quer conhecer, ou o que lê não aceita. Tudo, irmãos, contrário à Bíblia é inimigo de Deus. E a Bíblia ela não se renova conforme a sociedade vai mudando, não. Amados irmãos, vocês já pararam para ver o universo? Pare um pouco em casa. Procure estudar o sistema solar. A Via Láctea. Qual o único planeta que tem vida inteligente? Respondam. Qual o único planeta que tem vida? Eu falei de propósito, vida inteligente primeiro e vida. Qual o único planeta que tem uma atmosfera? A Terra. Você sabia que o único planeta que tem essa temperatura equilibrada é a Terra? A gente fica pensando em nossa vida, em nossa família, em nossa casa, em nosso trabalho, em nosso carro, em nossos sonhos. E a gente não consegue enxergar Deus, porque nós somos pequenos, a gente olhando para coisa pequena. Olhe para o universo. Olhe para o universo. Para você andar daqui até a Lua, são mais de 15 anos de caminhada. O Sol é 110 vezes maior do que a Terra. Agora vai estudar Gênesis 1 com essas informações. Vê um Deus que falou e trouxe à existência tamanha grandeza de criação. E você fica pensando só em você. 1,90 m, como sou eu. A mente não consegue alcançar a Inglaterra, porque eu nunca fui lá. A França, que eu nunca fui lá. A Etiópia, que eu nunca fui lá. Pode ver um vídeo, mas nunca é igual a estar lá pessoalmente. O lugar mais distante que eu estive aqui de Salvador foi Sergipe. Aí a gente conhece um Deus que fez o Sol, fez a Via Láctea, fez os planetas, as estrelas, os astros, e ele levou bilhões e bilhões de anos construindo. Não, a Bíblia diz que ele falou, e haja luz, e houve luz, e a terra era sem forma e vazia, e ele falou e trouxe à existência as coisas. Como um Deus tão poderoso pode escrever um texto, uma ordem de vida e você negligenciar? Mas tem uma promessa para os sábios. Nós vamos resplandecer igual o sol. Nós vamos brilhar de eternidade para eternidade. Mas só os entendidos, só os sábios, ou seja, só aqueles que creem em Cristo. Está diante de nós a proposta do Senhor, ou céu ou inferno. Nós é que escolhemos. Nós é que escolhemos. Amados irmãos, precisamos temer a esse Deus. Precisamos temer esse Deus. A Bíblia diz que os escribas interrogaram Jesus e perguntaram a Jesus qual era a parte da lei mais importante. E Jesus disse: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o último Deus, é o único Deus. Portanto, ame ao Senhor teu Deus de toda a alma, de todo o coração, de todas as suas forças e de todo entendimento.
Está lá no livro de Marcos, capítulo 12. Ele fala assim: amarás, pois, versículo 30, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Qual a força que você está empregando com a sua alma para amar a Deus? Qual a força que você está empregando, que você está usando com o seu entendimento para amar a Deus? Qual a força que você está colocando no seu coração para amar a Deus? Qual a força que você está colocando com a tua alma para amar a Deus? E eu lendo esse texto e olhando para mim, eu digo: Senhor, o Senhor está certo se me matar e se me mandar para o inferno. Porque são tantas distrações, são tantas escolhas egoístas na qual eu só estou pensando em mim, não estou pensando no que Ele quer fazer. E a gente precisa ler a Bíblia como Davi ensina. Ó Senhor, ouve as minhas orações segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Senhor, não me deixa eu ficar enganado não, achando que eu estou bem diante do Senhor. Porque eu sei que se o Senhor me julgar, eu vou para o inferno. É esse espírito, irmão, que nós temos que adquirir do Senhor para fazer mais. Oh, irmãos, milhares e milhares de pessoas estão indo para o inferno porque nós paramos de evangelizar. Quem é o sal da terra e a luz do mundo? É você que está aqui hoje, nessa reunião santa. É você que Deus conta para crer em Cristo e desfazer as obras do diabo na face da terra. As virgens prudentes, elas tinham uma lâmpada. A lâmpada tinha tanto azeite que mesmo Jesus demorando de chegar, a luz não apagou. Mas as 5 loucas esqueceram de acumular azeite. Esqueceram de se encher do Espírito Santo. Esqueceram de ter o Zoe, que é a vida de Cristo em si mesmo. E quando dormiu, esqueceu de dirigir a vida, esperando Jesus voltar. E Jesus voltou. E levou só a que estavam com as lâmpadas acesas. Noiva é a igreja. Então eram 10, ou seja, metade da igreja está dormindo. Você é louca ou prudente? Eu não sei quanto tempo eu tenho para ministrar, mas eu vou terminar. Eu estou até desacostumado. Jeter não veio aqui fazer assim. Jeter, eu fui pregar numa igreja, Jeter. Era uma festa, culto de missões. Eu estou lá ministrando a palavra, o pastor. Eu digo, já acabou? Ele disse, não, é porque lá na minha igreja, quando vem tocar, é porque acabou meu tempo. A gente acostuma assim, e foi automático. Eu digo, mas pastor, eu nem comecei, eu sou já... Não, irmão, ainda tem 10 a 15 minutos, só ficar em paz. Eu digo, é porque lá tem um menino que toca, e eu sei que o tempo acabou. Abri no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Olha o que diz assim, olha o que diz esse texto, ó. O mistério das 7 igrejas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aonde estava esse castiçal?
Quem leu a Bíblia conhece. A Bíblia diz que João estava na ilha de Patmos. E a ilha de Patmos é uma prisão. Isso a Bíblia não explica, mas eu estou explicando aqui. Que para lá iam todos aqueles que eram presos porque eram pregadores da palavra. Porque a igreja é perseguida desde já. Desde que ela nasceu, ela já foi perseguida. Porque a igreja confronta o Estado. A igreja tem uma ordem natural de observância de lei. Não é a lei do país, é a lei de Jesus que a igreja tem que seguir. Aí nessa hora, a igreja confrontou Roma. Então Roma diz, a igreja é inimiga do Estado. Então prende tudo que é crente. E por isso, João estava lá na ilha de Patmos. Quando você vê a igreja se juntando com o Estado, acabou. Deus sai da igreja. Porque o Estado nunca vai fazer o que Deus quer. O Estado acha que pode fazer o que quer. E a igreja é aquela que sabe que tem que fazer o que Deus quer e não o que a igreja quer. Temos que ter essa consciência. Essa é uma forma de separar a igreja do mundo. E lá estava João preso, e nessa prisão, ele estava em oração, e apareceu o Senhor, e ele se volta e vê um ser maravilhoso, olhos como chama de fogo, cabelos como branca lã, a face como resplendor do sol, os pés como latão reluzente na fornalha, um vestido até os pés, e um cinturão de ouro, ornamentando as suas vestes. E a voz como voz de muitas águas. E na mão desse ser poderoso, um castiçal de ouro. Aonde é que estava o castiçal? Na mão de Jesus. Onde é que está a noiva que não falta azeite? Está nas mãos de Jesus, porque a noiva que tem juízo se mantém como lâmpada acesa, igual o sol. E a gente não para pensar nessas coisas. Por isso que o sol é tão grande. Por isso que o sol é tão grande, para você não se esquecer da glória de Deus, que é maior do que a do sol. E aí ele diz assim, olhe, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Jesus, quando olha para você, vê um castiçal? Lá vem ele. Jesus, quando olha para você, quando olha para você, você se sente preso nas mãos de Jesus? Há lugar mais seguro do que a mão de Jesus? Há lugar mais seguro do que a mão de Jesus? Jesus deixa uma mão livre, mas a outra mão está ocupada, segurando a noiva prudente, que está pegando fogo. Fiquemos de pé. Senhor, dá-nos a sabedoria que vem do alto. A tua palavra diz que a sabedoria do alto é diferente. Não é igual à sabedoria da terra. A sabedoria do alto, ela é prudente. A sabedoria do alto, ela é pura. A sabedoria do alto, crer em Jesus Cristo. A sabedoria do alto não tem uma fé seletiva que ama só aquilo que quer. A sabedoria do alto aceita Jesus como Ele é. Não faz um Jesus próprio, conivente com os nossos pecados, nem displicente com as almas que vão para o inferno. Senhor, dá-nos essa sabedoria, Pai, para que nós não sejamos, Senhor, noivas loucas, que vestiram as vestes brancas, que estão na igreja, que foram adornadas com o Senhor com uma lâmpada para encher de azeite, mas negligenciou as tarefas necessárias para manter a luz acesa. Liberta-nos de nós mesmos. Julga-nos segundo a tua verdade e a tua justiça.
Em nome de Jesus, ouve as nossas orações segundo a tua verdade e a sua justiça, mas não nos julgue, porque nós somos pecadores. Vê que há em mim caminhos maus, mas me guia pelas veredas da justiça. Conserta nossos passos, Pai. Oh Senhor, queremos brilhar como a luz do sol, resplandecendo as trevas das pessoas que estão ao nosso redor. Queremos imitar Jesus, queremos viver a tua palavra. Oh Senhor, dá-nos disciplina, dá-nos força, dá-nos graça. Ressuscita-nos, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Essa oração que eu faço a ti por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos trouxeram a oferta e os dízimos. Vamos orar. Pai, ó Senhor, só temos palavras, Senhor, de gratidão, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que foi pregada. Pai, visita aqueles irmãos, Senhor, que trouxeram os dízimos e as ofertas, Senhor. Visita aqueles também, Senhor, que não trouxeram, Senhor. Que o Senhor possa abrir as portas, Senhor, para os teus servos. Em nome de Jesus. Amém. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo, meio e fim, o começo, meio e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus.
Evangelista Henrique, a bênção apostólica. Embaixo. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer a face dele sobre nós. Que o Senhor sobre nós faça refletirmos o rosto dele e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.